Saudações a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Otávio Toledo, que para aqueles que não sabem, é o meu nome. O vídeo de agora será uma reação a mais um vídeo do professor Jean Grafia, aí o trocadilho com o nome dele, falando a respeito do encontro vindouro entre Donald Trump e Vladimir Putin, a ser realizado no Alasca. Aparentemente vai dar ruim para o Zelensky, o coitado do Zelensky, né? Agora vamos ver do que se trata essa brincadeira aí. Mas antes, como sempre, quero pedir a vocês que curtam o vídeo se gostarem dele, se inscrevam no canal caso ainda não sejam inscritos, compartilhem com os amigos para trazer mais gente para a discussão e deixem seus comentários aqui embaixo. E se quiserem contribuir diretamente com o canal, podem fazer isso através do Pix. O QR Code e a chave estão no canto inferior direito da sua tela agora. Sem mais delongas, vamos começar a ouvir o professor aí. Trump e Vladimir Putin, cara, eles vão se encontrar. Vai ter um match, e o match vai acontecer onde? No Alasca, isso mesmo. O território que era da Rússia, que foi vendido por preço de banana para os Estados Unidos. Isso aí, é bom fazer esse apontamento. A Rússia foi dona do Alasca durante mais ou menos um século, entre os séculos 18 e 19. Se não me engano, foi vendido em 1867 para os Estados Unidos, por iniciativa de um cara chamado William Seward, que era um secretário do governo dos Estados Unidos. Foi vendido por 7 milhões de dólares, se não me falha a memória. O que, se a gente for pegar acre por acre, é muito pouco, de fato, ainda mais considerando que depois foram encontradas enormes reservas minerais no subsolo do que se tornou o estado do Alasca. Mas o estado do Alasca só foi instaurado no final dos anos 50, início da década de 60. Durante muito tempo, o Alasca foi um território dos Estados Unidos. Mas, de fato, é um lugar emblemático para os dois se encontrarem, considerando toda a história. Sim, lá mesmo, o território estadunidense. E não é só uma reuniãozinha. Cara, rumores indicam que um acordo secreto pode redesenhar o mapa da Ucrânia e talvez da própria Europa. Gente, por trás dessa escolha incomum do lugar, né, poderia ser em qualquer local do mundo, há um movimento estratégico maior. Os Estados Unidos podem estar se preparando para encerrar a guerra da Ucrânia em termos favoráveis à Rússia de Putin. Também não tem muito como ser diferente a essa altura, né? Porque se a gente for parar para lembrar, a Rússia conseguiu conquistar boa parte do que queria no que diz respeito a território. Eles queriam uma espécie de buffer ali no território do Donbass e também queriam o acesso à Crimeia e o acesso ali ao Mar Negro. E eles conseguiram conquistar tudo isso. Agora eles têm uma ligação direta com a Península da Crimeia, conseguiram assegurar os seus portos de água quente ali no Mar Negro, conseguiram a libertação do Donbass, ou seja, eles conseguiram basicamente o que eles queriam com essa guerra. As pessoas estão dizendo que a Rússia teve dificuldades, e de fato teve algumas dificuldades na guerra mesmo, mas eles largamente conseguiram aquilo que eles estavam buscando. Algo, gente, impensável há apenas 2 anos. Você acha que o Biden ia assinar um tratado desse? Não, o Biden não iria assinar um tratado desse, até porque a gente tem que lembrar que o Biden é um democrata. E os democratas sempre tiveram essa postura mais beligerante com relação à Rússia. Os republicanos é que têm uma visão mais conciliatória com os russos, até porque eles querem se concentrar no seu embate contra os chineses. Então, o Biden nunca iria concordar com uma conferência como essa. Ele não queria conclamar uma conferência como essa. Agora, o Putin e o Trump têm chance de conseguir costurar um acordo aí. A revelia dos Zelensky, temos que lembrar. Desde fevereiro de 2022, cara, no dia do meu aniversário, 24/2,
A guerra no leste europeu se tornou o epicentro da disputa entre Washington e Moscou. Sanções econômicas, envio maciço de armas e isolamento diplomático foram as apostas do Ocidente. Mas, 3 anos depois, a Rússia não só resistiu, como ampliou seu controle territorial sobre Luhansk, Donetsk, Zaporizhia, Kherson. É uma virada que ecoa antigos momentos dela, da Guerra Fria, cara. Estamos aí a Guerra Fria 2.0. Quantas negociações de bastidores. Zaporizhia também é um lugar importante porque é ali que fica a maior usina nuclear da Europa inteira. Ou seja, é uma fonte importante de energia para a Ucrânia que está sendo tirada dela e está sob domínio russo. Moldavam fronteiras e alianças por décadas. Cara, que loucura. O mundo está num modelo de pressão total contra Moscou. Mostrou sinais claros de desgaste. Isso mesmo, esse modelo, vamos acabar com... Gente, esse modelo de pressão contra Moscou, pautado aí pela Europa e pelos Estados Unidos, mostrou sinais claros de desgaste. As sanções não derrubaram a economia russa, cara. Você vai lá na Rússia, a galera tá andando, a galera tá consumindo. Até porque a Rússia conseguiu caminhos para circundar essas sanções econômicas que foram impostas principalmente por países do Ocidente, como, por exemplo, um exemplo bom disso, as negociações de petróleo da Rússia, porque a Rússia tem uma das maiores reservas conhecidas de petróleo do mundo, é uma das maiores produtoras também. Eles, ao invés de venderem petróleo diretamente para a União Europeia, como costumavam fazer, é certo que o principal produto de exportação para a União Europeia era o gás, mas eles também vendiam petróleo. Ao invés de venderem diretamente, eles podem agora, por exemplo, negociar o petróleo com a Índia e a Índia vender para a União Europeia. Petróleo russo, com um preço mais alto ainda. Ou seja, os russos continuaram fazendo negócios com países que não sancionaram eles, ou não sancionaram de forma tão pesada, e continuaram fazendo a sua economia girar da mesma forma. Porque sancionar a Rússia não é a mesma coisa que sancionar a Coreia do Norte, por exemplo, que é um país muito pequeno, muito retraído, com a economia muito pequena. A Rússia é um país com uma economia muito importante e muito vultosa, então é difícil de conseguirem isolar a economia russa mesmo com sanções. Tá comprando um carro chinês, tá passando o cartão de crédito chinês, tá tranquilo, tá favorável. A ofensiva ucraniana fracassou em tentar recuperar territórios. E a opinião pública dentro da própria Ucrânia já começa a priorizar a paz sobre essa tal vitória militar que nunca chegou. Insistir na guerra, segundo aí críticos, serve mais aos interesses estratégicos do Ocidente coletivo, aí OTAN, do que do próprio povo ucraniano, que é o que mais sofre. Os homens ucranianos não querem ir mais para o conflito, para a guerra, estão desertando, estão indo para a Polônia, estão fugindo do conflito. É nesse contexto que surge o encontro aí de alto risco no Alasca, um território estadunidense, mas a apenas dezenas de quilômetros do extremo leste russo. Um gesto que mistura simbolismo e praticidade e que abre espaços para conversas sobre algo inédito desde 2014, quando começou a treta lá na Euromaidan. Cara, possivelmente vamos ter uma troca de territórios, que quem vai ganhar é a Rússia. O que antes eram negociações, né? Era para negociar. Eu já não acredito numa troca de territórios. Eu acho que a Rússia vai receber largamente o que ela quer e talvez dê algumas outras concessões menores em troca. Mas eu acho muito difícil que a Ucrânia, por exemplo, receba territórios que pertencem à Rússia. Talvez eles consigam recuperar um pouco do que era deles. Mas, no geral, acredito mais que a Rússia vai ter ganhos territoriais. Negociações
conduzidas com forte protagonismo europeu, agora parece uma disputa bilateral. Washington e Moscou, frente a frente. Na mesa não está só a paz, mas, gente, o próprio controle das regras do jogo. Neutralidade da Ucrânia, limites à OTAN e as novas fronteiras reconhecidas internacionalmente. Ou vai desenhar o mapa da Europa de novo. Cara, incrível. A última vez que o mapa ficou claro, né, o redesenho dele, dos traçados, foi na Guerra da Iugoslávia, isso em 1994. Se um tratado for assinado, foi lá, Putin, assina aí Trump, o Cenourão, assinou, cara, ele terá força de lei nos dois países. Cara, e a Europa nisso tudo, hein? O Trump tá cantando aquela música famosa da Luca. Vocês lembram da Luca? 1990? Tô nem aí, tô nem aí. Nossa, isso aí é velho, hein? Puta merda, pior que da época que eu era jovem. Essa aí é antiga que dói. E, cara, ele tá nem aí pra Europa. Gente do céu. Se um tratado for assinado, ele terá força de lei nos dois países, vinculando futuros governos e enfraquecendo a capacidade da União Europeia de agir por conta própria. Gente, isso poderia encerrar o modelo de guerra por procuração e reposicionar a Ucrânia como um Estado tampão. Mas é exatamente isso que a Rússia quer. Eles querem a Ucrânia como Estado tampão que impeça que a OTAN avance ainda mais para perto do seu território. Se bem que agora já não é mais tão interessante assim, porque a gente tem os países bálticos e a Finlândia como parte da OTAN, e eles estão grudados no território russo. Agora, o Putin tinha deixado claro que a Ucrânia era a linha vermelha que não poderia ser cruzada, e quando começaram negociações para incluir ela na OTAN, aí, enfim, começou essa guerra. Mas eu, sinceramente, não acredito que isso vá ser de grande ajuda mais, porque você vê, por exemplo, o enclave de Kaliningrado, que pertence à Rússia, fica ali acima da Polônia, está cercado por territórios da OTAN já. Eles estão cercados por Polônia e Lituânia, que são dois países que fazem parte da OTAN. Então a OTAN já está muito próxima, mas mesmo que os russos não consigam mais colocar a OTAN para longe do seu espaço geográfico, eles vão pelo menos conseguir concessões de território na Ucrânia, que já é alguma coisa. Entre Rússia e OTAN, né? Um vazio. Ó, essa área aqui não é de ninguém. Mudando o equilíbrio aí de poder no continente. Cara, os russos podem falar, pô, ganhei. Partiu Finlândia, partiu Suécia, porque na cabeça do Putin essa galera também não existe, tá? Não existe. Isso eu já não acho que vai acontecer, porque esse território não, historicamente, não faz parte da Rússia. A Finlândia até sim, a Finlândia até faz parte, mas até fazia parte do Império Russo, mas a Suécia não. Essas partes de Suécia, Noruega, mais para frente, os países bálticos faziam parte, mas eu não acho que a ideia do Putin seja recapturar esses territórios para uma Rússia expandida. Não. O que ele queria mesmo era refrear a expansão da OTAN, e isso já foi. Esse cavalo já passou. Então, agora, mas achar que ele vai continuar avançando, eu acho que é um pouco de exagero. E ó, metade da Polônia também na cabeça do Putin não existe. É tudo Rússia, é tudo Império Soviético. E ele já oralizou isso. A reação, gente, em Kiev, né, a capital da Ucrânia, em Bruxelas, né, o coração da União Europeia, é de resistência absoluta. Vamos resistir. Para o governo de Zelensky, acertar a perda de territórios é politicamente tóxico. Para a União Europeia, é abrir mão da Crimeia, das regiões ocupadas,
Gente, é trair a própria narrativa de defesa e soberania. Cara, incrível isso. Mas a pressão estadunidense pode transformar o que é hoje impossível em inevitável. Se Trump e Putin fecharem esse acordo lá no Alasca, não será apenas o fim da guerra, será o início de uma nova ordem no leste europeu. E será, de certo modo, o final da Ucrânia como nós a conhecemos, porque o país vai ficar completamente desfigurado, além de devastado pela guerra também, com a população devastada. Eles também vão ficar com o território, de certo modo, devastado. Uma ordem decidida longe de Kiev e de Bruxelas, e que pode fazer a pergunta mais incômoda de todas. Será que a paz virá realmente da Ucrânia? E outro ponto, o que vai acontecer com Zelensky? Porque possivelmente vai estar na pauta. Porque o Zelensky é o... Isso com certeza vai estar na pauta, porque eu duvido muito que o Putin vai querer que o Zelensky continue sendo presidente da Rússia, da Ucrânia, quer dizer, depois que ele foi o grande responsável por ter motivado essa ação militar especial. E também, pelo que parece, a imagem do Zelensky dentro da própria Ucrânia está muito desgastada. Então, eu acho que nisso aí vai ser como um acordo. Trump e o Putin vão concordar que é a hora de o Zelensky sair da cadeira presidencial. O que mantém esse conflito e uma das tratativas de Putin é eleições democráticas na Ucrânia. Isso mesmo, Putin falou, eleições democráticas. Jean, mas o Putin é um autocrata. Cara, tem eleição na Rússia e o Putin vence as eleições. Mas é roubado. Cara, eu não sei, mas ele vence as eleições. Legalmente ele vence, tá? Todo mundo sabe que pode ser que ocorra ali, né, um paranauê. Pode ser, mas também é um fato que o Putin ele é um político muito popular na Rússia. Ele é muito popular junto ao povo russo, porque para o russo médio, primeiro que a gente tem que lembrar que o russo médio não está muito acostumado com essa ideia de eleição democrática, porque a Rússia, durante a maior parte da sua história, foi um país não democrático nos moldes ocidentais. E também a gente tem que lembrar que o russo médio vê o Putin como o cara que fez com que a Rússia ressurgisse como uma potência respeitada no cenário global. Então, como é que eles não vão ver esse cara sob uma luz positiva? Ele é muito popular lá. Isso é uma coisa que não dá para negar. Eu estou dizendo com isso que as eleições lá são totalmente transparentes? Não. Mas eu não sou exatamente o tipo de cara que acredita muito na democracia liberal, então, até aí, eu não posso falar muita coisa, porque, para mim, essas eleições nos moldes das eleições dos Estados Unidos, por exemplo, também não são a coisa mais idônea e transparente do mundo. Mas, para as questões geopolíticas, ele é o presidente, eleito democraticamente. E ele quer impor que Zelensky deixe o poder. Tá, e aí, o que vai acontecer com Zelensky? Com o menino Zelensky? Será levado para o exílio nos Estados Unidos, morar em Miami e frequentar a Disney? Irá para Bahamas tomar um drink na praia? Enquanto a população ucraniana vai sofrer os mandos e desmandos do Império Russo? Cara, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Se fosse para fazer isso, lá no início, já tinha sentado, aceitado os tratados de Minsk e não teria guerra. Zelensky, coisa complicada, hein? Desce o dedão no like, se inscreva no canal, um canal de educação, precisa muito do seu apoio, sempre com educação. Vamos fomentar o debate aqui sobre aí o possível fim da guerra na Ucrânia. Beleza, valeu, professor. Se inscreva aí no canal dele, que também vale muito a pena. Sempre traz discussões interessantes. E se inscreva aqui no canal também. Não se esqueça de deixar o like e de comentar e de curtir, além de... de curtir de novo, não, de se inscrever. Além de compartilhar aqui para poder trazer mais pessoas para o debate. Mais pessoas para discussão, para conversa. E escrevam abaixo o que vocês acharam tanto do vídeo quanto do que eu comentei.
Um grande abraço a todos, agradeço mais uma vez por terem assistido e verei a todos novamente no próximo vídeo do canal, que sairá muito em breve, porque eu tenho essa proposta de fazer vários vídeos por dia. Demorou então? Um grande abraço a todos e valeu!